Percurso 12. Distribuição, né, da indústria e os capitais estadunidenses, né, e chinês no mundo e no Brasil. A indústria e seus fatores locacionais. Então, quando nós fala de locação, o que nós remete? Locação vem de localização. Então, assim, os fatores locacionais da indústria são aqueles que exercem uma influência na decisão para a implantação. Então, para você instalar uma indústria em certa localidade, você vai fazer então uma indústria, fazer um estudo, né, sobre a disponibilidade, né, qual que é o certo investimento certo naquela localidade, ok? Isso então também reflete na questão dos investimentos de outros países em certos países, né, como investimentos estrangeiros. No caso desse percurso, nós vamos falar sobre os investimentos estadunidenses, né, e chineses. Então, quais são os fatores que a China e os Estados Unidos utilizam, né, para investir em certos locais? Beleza? Então, vai ser sobre esse tema que nós vamos falar nesse percurso inteiro. Beleza? A concentração industrial e os fatores locacionais tradicionais. Então, lá durante a primeira e a segunda revolução industrial, quais eram os fatores que as indústrias utilizavam para se instalar? Primeiramente, né, eles se localizavam perto, né, das fontes dos recursos naturais, ok? Então, uma siderúrgica de ferro, geralmente se instalava então próximo às jazidas de ferro, tá? Então, determinadas indústrias então localizavam perto das suas fontes, né? As suas fontes de materiais e matérias-primas, tá? Segundo, eles utilizavam que meios de transporte, então geralmente se instalavam perto de meios de transporte que favoreciam então o seu escoamento, como por meio de ferrovias, rios navegáveis, portos e etc. E por último, né, o mercado consumidor, tá? Então esses três fatores eram responsáveis para a localização dessas indústrias. Primeiro, né, próximos aos recursos naturais. Segundo, meios de transporte. E terceiro, mercado consumidor. Então, durante essas primeiras revoluções, Revolução Industrial, esses eram então os três fatores locacionais, né, que se utilizava aí no início, né, das indústrias no mundo aí. Então, as principais indústrias, principalmente ali as indústrias inglesas e francesas, estavam então localizadas em regiões de ricas, né, ricas concentrações de carvão mineral. Por quê? Porque o carvão mineral ele era o recurso energético da época, tá? Então não existia a questão da energia, outros tipos de fontes de energias elétricas, né? Outras fontes de energia. Então o carvão mineral ele era responsável pela industrialização, então utilizava muito o carvão. Então as indústrias elas se localizavam praticamente próximo a essas jazidas, né? Próximo a esses recursos de carvão mineral. Tá? A partir da segunda revolução industrial, no final do século XIX, a localização industrial passou a ser influenciada pela crescente fontes de energia, então como o petróleo, a eletricidade, assim como pela modernização dos meios de transporte, então foi influenciado. Tá? A partir desse momento da segunda revolução industrial, a localização das indústrias começou então a se dispersar, ou seja, você já tinha investimentos, né, de transporte, redes de eletricidade, né, então tinha meios de levar eletricidade para outras localizações, oleodutos, né, tinha investimento então em outras áreas
que favorecia então a infraestrutura de certo local. Então, com esses investimentos, as indústrias começou a se dispersar, né? Estão saindo fora ali da localização que estava presente na primeira Revolução Industrial. Então, começou a se dispersar para outras regiões. Aqui na figura 22, temos então as regiões industriais da Alemanha, né? Então você pode perceber, tá? Percebe-se então que as indústrias elas se localizaram próximas às regiões carboníferas primeiramente, né? E assim como a questão do investimentos em oleodutos, né? Você percebe então que existe uma dispersão da indústria, né, ao longo do território alemão, tá? Mas você pode ver que tem a questão das siderúrgicas, essas indústrias, né, mais pesadas estão próximas a regiões de mineração, né, regiões próximas às fontes dos recursos, tá? Ok? A localização da indústria no Brasil e seus fatores, meados do século XX. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve então uma dispersão, ou seja, uma difusão, né, da indústria para todos os países, né? Então, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali a partir dos anos 50, começou então a dispersar a indústria no mundo, tá? E foi nesse período que começou a difundir, né, a implantação, elevar então a implantação de indústrias no Brasil, tá? A partir dos anos 50, iniciou ali nos anos de 1930, né, com Getúlio Vargas, mas avançou mais ainda, né, a partir dos anos 50, né, já ali no governo de Juscelino Kubitschek, tá? A partir desse momento começou a difundir então a implantação de indústrias. Tá? E quais eram os fatores localizacionais no Brasil? Então, primeiramente, as indústrias elas foram instaladas, né, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, na região sudeste. Por quê? Qual que foi o fundamento da implantação das indústrias no Brasil nessa região? Primeiramente, o mercado consumidor, tá? Porque nos anos 50, né, a população está ainda, né, até nos dias atuais, então na região sudeste, tá? Então São Paulo já detinha aí um elevado número de população, né, já estava ali em torno de 20 milhões de habitantes que viviam ali nessa região. Segundo, a maior parte dos investimentos em infraestrutura, principalmente ferrovias, estavam localizados nessa região também. Por quê? Porque na época da cafeicultura foi investido então muito, né, foi investido pesadamente, principalmente ali a partir do segundo reinado, né, durante Dom Pedro II, foi investido bastante nessa região em infraestrutura de logística, né, principalmente nas ferrovias, tá? Então isso favoreceu a implantação dessas indústrias nessa localização. Na região de São Paulo, no estado de São Paulo, foi instalado então na região chamado ABCD, né, do ABC ali, ABC Paulista. E elas estavam localizadas nas principais cidades em torno ali da cidade de São Paulo. Então, elas se localizaram em regiões de grande influência, né, de população ali, principalmente econômica, né? Então elas estavam localizadas em cidades médias, né, tamanhos médios, assim. São Bernardo do Campo mesmo nessa época tinha mal e mal seus 40 mil habitantes, né? Então a partir do investimento em indústrias começou então a crescer então a região paulista, né? A região metropolitana paulista começou a crescer elevadamente, crescer rápido, né? Principalmente pela implantação dessas novas indústrias, tá? As primeiras indústrias, como eu falei, ainda começou lá nos anos 30, mais ou menos também nos anos de 1919, né? Com a implantação
Houve então a implantação da Ford em 1919, a General Motors em 1925, tá? E estava próximo ali do mercado consumidor, que era ali a região mais povoada da época e também mais povoada atualmente. Assim como o setor automobilístico, outras empresas também de diversos ramos se instalaram nessa região, principalmente no município de São Paulo e Rio de Janeiro, em decorrência do mercado consumidor e de outros fatores locacionais, como eu falei, né? Então eles começaram a se instalar naquela localização do Brasil. A partir da Revolução Técnico-Científica e Informacional, nos anos 1970, iniciou então a dispersão da indústria no mundo e no Brasil também. Tá? Então, por que começou a dispersão aqui no Brasil das indústrias? Por quê? Quais são os fatores? A mão de obra nessas cidades, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, começou a ficar mais caro. Então eles corriam atrás então de locais de mão de obra mais barato. Os impostos também, os impostos aumentaram nessa região. Então eles foram para estados que incentivaram a implantação das indústrias. Cidade de São Paulo e Rio de Janeiro também tem a questão dos sindicatos. Tá? Porque os sindicatos lá nessa região é muito atuante, então não deixa as empresas trabalhar. Então eles começaram a fugir para outros locais. Tá? E outros fatores, então, incentivaram a saída das indústrias dessas regiões, tá? E a investir em outras localizações. Temos aqui o panorama mundial, né? Dessa difusão, nesse crescimento da indústria ao longo do mundo aí, né? Dessa dispersão industrial. Então aqui temos os polos tradicionais, ou seja, os primeiros polos industriais, né? Na Europa Ocidental, na região da América do Norte, na Rússia, Japão, né, e Austrália, são ali os primeiros centros industriais ali que iniciou ainda lá no século XVIII, XIX, né? Lá no século XVIII começou então a cair em declínio ali durante o século XIX e XX. E temos grandes polos emergentes, né? Que temos aqui a Índia e a China. Hoje, atualmente, né, são os grandes polos emergentes, ou seja, são países, né, que estão investindo bastante em infraestrutura, educação, inovações tecnológicas que estão a crescer aí, tá? E temos os polos emergentes secundários, onde que está localizado o Brasil, Argentina, México, África do Sul, Sul da Ásia, tá? Oriente Médio e na Europa Oriental aqui. São os polos emergentes secundários, que surgiu ali já no finalzinho ali do século XX, né, do século XXI ali, tá? E essas setinhas representam então a descentralização da indústria, ou seja, a dispersão da indústria. Você percebe então que os Estados Unidos começam a investir para outras regiões do continente americano, né? E também no continente asiático. E temos aqui investimento da Europa, né, no norte da África e na região da Ásia aqui. E temos a segunda fase de descentralização, que é das indústrias regionais, né, da China e da Índia ali, em sentido ali a região da Ásia. Então, as indústrias, o que elas começaram a se localizacionar em outras regiões? Por que eles começaram a se dispersar? Como eu falei, incentivos fiscais, tá? Mão de obra barata, pouca questão de sindicato, né? Pouca burocracia, entre outras questões, foram então questões favoráveis, fatores favoráveis para a implantação da indústria em outros locais, tá? O caso do Brasil.
Recentemente, por exemplo, temos novas empresas que foram implantadas aí na região Nordeste e em outras regiões brasileiras, né? Enquanto outras já existentes se deslocaram espacialmente da concentração industrial da Grande São Paulo e da Grande Rio, migrando para o interior, né, para as demais regiões. Então, essas indústrias foram atraídas por meio de incentivos fiscais e empréstimos em dinheiro a longo prazo e a juros baixos, além de implantar a infraestrutura necessária, né, nessas regiões. Então, as indústrias no Brasil, elas foram incentivadas, né, a sair ali da região sudeste em direção a outras cidades do interior, tá? A outros estados e regiões do Brasil. Temos aqui o exemplo de Camaçari, né, na Bahia, que hoje, além da indústria petroquímica, né, também temos bastante questão da indústria automobilística, né, e de outras indústrias aí, de outros setores, tá? E qual outros fatores também podemos citar aí? Temos a questão da localização flexível e a fragmentação da produção. O que seria então esse regime flexível de produção? Então corresponde, pessoal, à divisão da fabricação de produtos em várias unidades produtivas, espalhadas por diversos países. Então hoje, uma grande empresa transnacional, ela não fabrica, pessoal, ela não fabrica num local só, tá? Exemplo, temos aí um exemplo da Ford, né? Da Ford que fechou a fábricas, né, no Brasil, mas deixou o seu centro de pesquisas e desenvolvimento no Brasil, tá? Então, ou seja, ela parou de fabricar no Brasil, mas ainda fica com seu centro de pesquisas, né? Seus centros de inovações no Brasil ainda. Então, ela vai continuar a influenciar ao mercado internacional, por quê? Ela vai estudar novos mercados, né? Produzir novos produtos no Brasil e fabricar as peças em outros locais e trazer os produtos já fabricados, tá? Então, todas as fábricas do mundo, né, hoje atualmente, não fabricam em um local só, tá? Temos a Volkswagen. Ela fabrica motor no Brasil e algumas peças, né? Mas traz tecnologias criadas lá na Alemanha, tá? É um exemplo, tá? Então, as indústrias hoje, ela não tem seu centro totalmente numa cidade só, num país só, tá? Então, existe uma dispersão aí da produção em vários países. Aqui na figura 28 tem um exemplo de uma transnacional, né, automobilística japonesa, em 2009. Então percebe que seu centro, né, existem vários centros de montagem, né? Temos aqui no Japão, na Ásia, no continente americano, né, que engloba desde Estados Unidos até a Argentina, ok? E temos os centros de produção de peças, tá? Você percebe então que a maior parte das peças fabrica aqui na região da Ásia e são levadas para os centros de montagem, tá? E aí temos alguns centros de produção de peças também aqui na região norte, né, da América do Norte. Então, as peças são fabricadas em locais e são montadas o carro, né, nessas cidades. E seus centros de pesquisa também estão espalhados pelo mundo, tá? Temos centros de pesquisa aqui no Japão, na Austrália, né, na Europa e na América do Norte. Então tem vários centros de pesquisas espalhados dessa montadora. Então percebe então que ela não está Então a indústria não está localizada somente em um local, como eu falei para vocês, tá? Então, os capitais estadunidenses e chineses no mundo e no Brasil. O Brasil ele sempre esteve historicamente, pessoal, ligado aos Estados Unidos, nas relações diplomáticas,
econômicas, investimentos, tá? Então, o Brasil ele tem uma influência, né, uma influência ocidental estadunidense, tá? O seu modo de investir, a questões do cinema, músicas, então tudo isso somos influenciados pelos Estados Unidos. As suas transnacionais estão presentes no Brasil desde o início do século XX, né, como são exemplo aí da General Motors, General Electric, Kodak, Ford, IBM, Avon, Johnson Johnson, entre outras marcas, né? Então estão localizados, então desde o século XX, né, lá nos anos de 1900 e a partir dos anos 1900, né, 1919, já estão presentes no Brasil as empresas americanas. Até o ano de 2008, os Estados Unidos era o principal parceiro comercial do Brasil. Tá? Então, até 2008, o principal parceiro do Brasil era os Estados Unidos. Tá? A partir de 2009, então, a China ultrapassou esse comércio exterior com o Brasil. Tá? Houve a presença de capital estadunidense em outro país do mundo também é muito expressiva, tá? Bem como a sua influência cultural, científica e tecnológica. O conhecimento e o grande capital do mundo atual, e os Estados Unidos, se destacam nessa área. Então, os Estados Unidos, ele influenciou, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, começou então a influenciar o mundo, tá? Nas questões econômicas, diplomáticas, então tudo que voltasse em torno aos seus interesses, né? Então os Stados Unidos estava aí, está, né, até atualmente, apesar que está perdendo força, né, em relação ao capital chinês, ele está aí bastante presente, tá? O capital chinês ele começou ali a crescer mesmo a partir do final do século XX, né, nos anos 90, 1990, né, já no início do século XXI, tá? E se percebe então que a China cria força mesmo, né, cria força ali, já ali já entrando na segunda década, né, ou seja, 2010, 2011, né, do século XXI. Então, ele começa ali a criar forças, né, e espalhar, então, sua presença em outros países, em outros continentes. Hoje, a China, ela está muito presente na África, tá? Então, a China ela investiu bastante na África, porque até então eram territórios, às vezes, esquecidos, né, pelos americanos e pelos europeus. Então, a África ela foi muito aproveitada, né, principalmente na questão imperialista ali no início, né, da colonização. Então foi aproveitada para retirar recursos, né, por meio da Europa e dos Estados Unidos, mas eles esqueceram, abandonaram a África, né, e a China percebeu que a África ela tinha potencial, tem potencial, né, para crescer. Então começou a investir bastante nessas regiões, tá? Então em 2013 e 2015 percebe então que existe uma importância ali, né, dos investimentos na África ali, tá? As exportações dos países africanos mesmo praticamente ali, ó, para a China, tá? Hoje o principal mercado consumidor dos países africanos é o chinês, como o Brasil hoje. O Brasil hoje, seu principal parceiro comercial é a China, tá? E quais são os países que importam também? A África tem um papel importante na importação de produtos chineses também, como no Brasil. Então, hoje, por que a China investe tanto na África? Porque a África é um mercado interessante, tá? É interessante porque ela tem um número grande de população, tem um número alto de mercado consumidor e tem bastante a crescer. Então percebe que foi investido muito na questão de investimentos na área de ferrovias. Temos o exemplo em
em Addis Abeba, né, que, na cidade, entre os países, né, de Etiópia e de Djibouti, né, na capital do mesmo nome, foi investido bastante em infraestrutura nessa região. Tá? Do mesmo modo desses investimentos na África, também existe uma grande presença da China no Brasil e na América Latina. Um exemplo, de 2015 a 2017, a China investiu cerca de 21 bilhões de dólares somente no Brasil. Tá? 21 bilhões de investimentos somente no Brasil, comprando 21 empresas, entre elas, né, desde a parte de eletricidade, distribuição de energias, produção de grãos, né, entre outros ramos. E várias empresas chinesas também se estabeleceram no Brasil, seguindo a mesma tendência mundial, tá? Que nem a Sony, que é máquinas e equipamentos, a Huawei, que é eletrônicos, Lenovo, Cherry, Jack, além de outras fábricas, né, começaram a produzir também no Brasil, a se instalar. Então a China hoje, ela não vai, acho que até no final dessa década, ela vai se tornar a principal economia do mundo. Tá? Tem a tendência de ser a principal potência econômica mundial. Ok?